astrologia kármica. Bom, gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Eu sou o Ivair, eu sou astrólogo, e hoje eu vou falar de um tema um pouco controverso, tá? Que é a astrologia kármica. E por isso até que eu coloquei, né, como tema desmistificando, né, alguns paradigmas, né, a respeito dessa questão. Um detalhe só que eu quero falar antes é o seguinte: eu fiz alguns vídeos anteriores, né, que foi no campo da astrologia mundial, porque existem muitos tipos de astrologia, tá? A astrologia mundial e a astrologia kármica são dois tipos de astrologia. E eu fiz dois vídeos, inclusive, que fizeram aí bastante sucesso, onde eu falei da cesta de Barbot. E eu estou trabalhando no terceiro signo da cesta de Barbot, que é fazendo as previsões por signos, porém através dos ascendentes. Só que eu tive uns problemas técnicos, tá? Então eu só vou conseguir postar na semana que vem. Mas isso não tem problema porque essa cesta ela vai perdurar ainda por muito tempo, tá? Nós tivemos no dia 14 de julho uma lua nova nesse ponto da cesta. No dia 16 de agosto nós vamos ter um eclipse solar. Então, ou seja, esse tema da cesta ele vai se prolongar por muito tempo ainda. Então, mesmo postando a semana que vem, tudo bem, tá? Vai tá ainda um tema atual. Então, falando sobre o tema da astrologia kármica. O que é astrologia kármica? A astrologia kármica, ela tem esse viés místico, né, esse viés aí esotérico, porque se associa muito à questão de reencarnação, vida passada. Na verdade, não tem nada a ver, tá? A menos que você acredite nisso, tá? Mas eu trabalho assim, de uma forma neutra, tá? Inclusive, um tempo atrás eu vi inclusive um vídeo de uma astróloga kármica, né, na internet. Ela estava dizendo o seguinte, que a astrologia kármica ela está totalmente ligada à questão de reencarnação. E ela diz assim: se você não acredita em reencarnação, então nem procure astrologia kármica, nem faça o seu mapa kármico, porque não vai adiantar, não vai fazer sentido para você. Não, eu discordo disso, tá? Eu discordo totalmente, não tem nada a ver agora. Isso significa que eu estou certo e ela está errada? Não, tá? De forma alguma. Essa é a opinião dela. Claro que o risco aí é que se ela fizer o mapa kármico de alguém que não acredita em reencarnação, provavelmente não vai funcionar. Por quê? Porque ela não acredita nisso. Eu não. Eu já tenho um viés neutro, tá? Eu não levo por esse lado. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona essa astrologia, da qual, aliás, é a minha especialidade, tá? A minha especialidade é astrologia kármica. Agora também que eu estou entrando para astrologia mundial, tá? Já estou indo também para astrologia clássica, a gente vai ampliando os nossos conhecimentos. Como que nós vemos o chamado karma no mapa astral? Nós vemos basicamente nas casas de água, tá? Também chamadas casas da alma, que são as casas 12, 8 e casa 4. A casa 12, ela mostra a nossa última encarnação, a nossa última vida, a nossa última experiência. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas com relação a isso, tá? Eu acredito que não obrigatoriamente seja a última. Pode ser alguma passada, mas que seja forte para nossa alma e nós viemos, de repente, trabalhar uma vida passada e ela passa, então, para a casa 12. Mas na maioria das vezes, realmente, seria a última experiência. Bom, aí é que vem a questão. De repente, a pessoa ela diz, olha, eu não acredito em reencarnação. Mais um parêntese que eu quero fazer. Desde que eu comecei a praticar astrologia profissionalmente, nos primeiros 1 ano e meio, tá? 70% dos meus clientes eram evangélicos. Eu tive inclusive uma cliente que era mórmon. Eu fiz o mapa dela e do filho dela. Então como é que eu vou falar de reencarnação para evangélicos, né? Então aí eu trato de uma outra maneira. Não dá para misturar as coisas. Então aí a pessoa de repente ela pode falar assim, olha, eu não acredito em reencarnação. Não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque a casa 12, que no primeiro momento ela mostra a última encarnação, a última existência, ela mostra também a herança de um antepassado, tá?
uma herança que nós trouxemos de um antepassado nosso, e aí é que mora o problema. Nós podemos estar vivendo dores, traumas, tá? Fobias, que não nos pertence, não é nosso, e a gente está sofrendo à toa. Então, através de um mapa astral, nós conseguimos identificar isso e trabalhar essas questões que prejudicam e muitas pessoas. Agora, eu já encontrei pessoas também que dizem que não acreditam também nessa questão de herança de antepassados, acreditam que, que isso não existe. Não tem problema. A casa 12 ela mostra também a vida intrauterina, a experiência que você teve quando você estava sendo gestado. Então, o que acontece? Mesmo para quem acredita em reencarnação, a casa 12 ela mostra não só a última vida, como ela mostra a vida intrauterina, ou seja, a criança sendo gestada, ela traz todo o conteúdo da última vida dela, ela traz para a vida da gestação, que ela está na gestação, ou seja, ela traz conflitos dela que ela vai passar para a mãe vai devolver para ela. Olha só o rolo que dá isso. Por isso que muitas gestações por aí, né, às vezes, são problemáticas. Algumas acabam até em aborto espontâneo, às vezes até a própria mãe abortando, porque isso gera, né, conflitos. Agora, digamos que a pessoa diga, olha, também não acredito nessa questão de que mostre a vida intrauterina. Não tem problema. A casa 12 ela mostra também, ela pode ser também encarada como a própria vida da pessoa, a vida passada. Só que isso só funciona após os 30 anos, que é após o retorno de Saturno. É depois que Saturno volta ao ponto que ele estava quando a pessoa nasceu. Por quê? Porque antes disso ela não tem história, tá? Ela não tem história de vida para que a gente identifique como sendo uma história gerada pela casa 12, certo? Mas eu vou falar aqui nesse vídeo como reencarnação, como vida passada. Por quê? Porque fica mais fácil para mim contextualizar, fica mais fácil para eu explicar. Se você não acredita, basta pegar esses outros vieses que eu dei, tá? Você não precisa acreditar nessas teorias místicas, vamos dizer assim, porque a reencarnação não é uma questão comprovada, né? Bem, estou falando da casa 12, né? O que é a casa 12? O ascendente, para que vocês entendam, o ascendente, ele é a nossa aparência, então o ascendente é o nosso rosto. A casa 12, ela é a nuca, ela está atrás de nós. Então o que acontece com a casa 12? A casa 12, nós não temos consciência, nós não temos como saber o que tem dentro da casa 12. O que isso gera? Isso gera a questão que eu falei do inconsciente, nós não temos consciência, tá? E dessa forma, nós sofremos, muita gente sofre, tá? Questões inconscientes, por quê? Porque ela não tem como saber o que está lá dentro da casa 12 dela, tá? Falei então da casa 12. Falarei agora, depois eu falo da 8, que é mais complexa, eu vou falar agora da casa 4. A casa 4, ela mostra a nossa ancestralidade mais primitiva ainda, ou seja, ela mostra os nossos ancestrais, tá? Os nossos parentes ancestrais, como ela mostra também a história ancestral da alma, ou seja, aquilo que ela foi há centenas de anos ou até milhares de anos. A casa 4 é como se ela trouxesse a identidade da nossa alma e não exatamente aquilo que nós somos agora aqui, certo? Bem, e a casa 8? A casa 8, ela já é a casa da sombra, tá? A casa 8 é a casa mais difícil de ser interpretada, é a casa mais temida, é a casa mais pesada, é a casa de Escorpião, é a casa que fala é a casa que mais significados tem, tá? E entre eles, por exemplo, a casa 8 ela simboliza a morte, tanto a morte física como a morte como o renascimento, tá? A morte simbólica. E a casa 8, ela mostra também a nossa sombra. O que é a nossa sombra? Enquanto a casa 12 nós não temos consciência do que está nela, na casa 8 nós temos consciência. Só que é uma casa que os assuntos dela a gente tende a querer esconder das pessoas. E como que a gente esconde o conteúdo da casa 8, como a gente esconde das pessoas? Na forma de projeção.
tá? A gente projeta nos outros aquilo que a gente nega em nós mesmos. E de que forma? Na forma de preconceito, tá? De ódio, né? Aquilo que a gente não aceita em nós mesmos, nós cobramos no outro, né? É aquela famosa frase dizem, né, que Freud explica, né? Freud ele dizia, né? O homem é dono do que cala, escravo do que fala. Quanto mais Pedro fala de Paulo, menos eu sei sobre Paulo e mais eu sei sobre Pedro. Então é isso, tá? A casa 8 ela mostra essa nossa sombra, que é o que nós tentamos esconder de nós mesmos, enquanto a casa 12 ela é realmente inconsciente para nós. Bem, falei das casas, tá? Eu vou estar mostrando aqui na tela, tá? Para vocês entenderem. Bem, mas cada casa ela tem também um signo. Então a casa 12 ela é regida por peixes. A casa 8 é regida por escorpião. A casa 4, que é a base do mapa, ela é regida por câncer. Então, os signos de peixes, escorpião e câncer também são signos kármicos. Tá? Então, dependendo do ascendente, os signos eles mudam de casa. Então, se peixes, por exemplo, ele vai, sei lá, peixes vai para casa 10, por exemplo. A casa 10, ela passa a ter um conteúdo kármico, tá? Ou não, tá? Vai depender do mapa, tá? Tem mapa que a gente vê o karma, as questões kármicas com muita facilidade, outros é mais difícil, tá? Então, aí também o signo onde está escorpião, também vai ser um ponto kármico. Onde nós temos escorpião, nós tendemos a sentir uma culpa inconsciente, tá? Um sentimento de culpa inconsciente nos temas daquela casa. Podemos sentir medo também. E onde está o signo de câncer, também um conteúdo kármico pode ir para aquela casa. Então falei da casa, falei do signo, mas tem também os planetas regentes, tá? Peixes ele é regido por Júpiter, na astrologia clássica, e por Netuno, na astrologia moderna. Então, Netuno que nós usamos, Netuno, ele também é um ponto kármico. Onde está Netuno, nós também vamos ver, tá, questões kármicas ali. No caso de Escorpião, Escorpião e a casa 8, eles são regidos por Marte e por Marte na astrologia clássica, Plutão na astrologia moderna, que é o que nos interessa, é Plutão que vai carregar conteúdos kármicos. Então, onde Plutão estiver, também vai haver processos kármicos ali. A casa 4 e o signo de Câncer são regidos pela Lua. Então, onde a Lua estiver, também nós podemos ter processos kármicos, tá? A Lua, ela está muito associada a questões de passado. Então, quando nós tratamos da astrologia kármica, tá, tem que haver um cuidado, tá? É necessário haver um cuidado aqui com relação ao astrólogo, em relação ao seu cliente, que é o seguinte: aquilo que está no nosso inconsciente, por quê? Porque é para estar no inconsciente, tá? Nós nascemos com aquilo inconsciente, que é justamente para que não tenhamos consciência daquilo. Ocorre que muitas vezes as pessoas sofrem problemas psicológicos, psíquicos, espirituais por causa disso. Então, alguns temas são plausíveis a gente trazer para o consciente para trabalhar nessas questões. Porém, não tudo, tá? Então é onde o astrólogo kármico ele precisa ter aí uma experiência, uma sabedoria de saber até onde ele pode ir, o que ele pode trazer para o seu cliente. Por quê? Porque quando nós lidamos com essa questão kármica, quando nós apresentamos para o cliente, se ele pedir o mapa kármico, tá? A gente apresenta algumas coisas que podem realmente assim, ajudar ele a entender, e se ele entende, ele consegue se curar, tá? de alguns problemas. Agora, se nós trouxermos questões para as quais ele não está preparado, aí nós podemos causar mais problemas. A gente pode resolver um problema e causar 5. Aí haja psicólogo, psicanalista, tal, às vezes até psiquiatra para tentar consertar o estrago que foi feito. Por quê? Porque a pessoa não estava preparada, o cliente não estava preparado para receber aquele conteúdo que eventualmente o astrólogo desavisadamente, tá, revela para ele. Bem,
Mas não é só isso, tá? Existem outros pontos kármicos dentro do nosso mapa. Eu vou colocar para vocês na tela. Desculpa, gente, como eu não programei, tá? Esse vídeo, eu estou falando assim de improviso. Deixa eu abrir aqui para me dar uma ajuda aqui. Vamos lá. Existem outros pontos kármicos. Eu falei dos planetas Plutão, Netuno e a Lua, né? Porém, existem outros. Por exemplo, existe o nodo sul, tá? Tem o nodo norte, em oposição tem o nodo sul. O nodo sul também traz o nosso passado, tá? O passado da nossa alma, o que nós já trazemos. Assim como a Lua traz o passado, o nodo sul também traz. Nós temos também outro ponto que é Lilith, tá? Que é a chamada Lua Negra. A Lilith, ela não é um planeta nem é um asteroide. A Lua, ela é um ponto, tá? Entre as órbitas do Sol e da Lua. É um ponto vazio. Ou seja, a Lilith, ela mostra onde normalmente nós podemos ter um sentimento de vazio emocional. Existem quais pontos mais aqui que eu posso citar? Temos Vertex também, tá? Que ele é um ponto também, tá? Um pouco mais difícil de ser explicado, é um ponto para onde nós somos atraídos, tá? Sem que nós mesmos queiramos, a gente é atraído para esse ponto por questões kármicas, por razões kármicas. E tem um outro planeta, tá? Que é o mais kármico de todos. O que ocorre? Saturno. Saturno, ele rege a casa 10. A casa 10 é a casa da carreira, é a casa da projeção social. E não é uma casa kármica. Mas o regente dela, que é Saturno, sim, ele é um planeta kármico. Saturno é chamado o senhor do karma. É o planeta mais kármico que existe. Onde nós temos Saturno, nós temos atrasos, tá? Nós podemos ter medos, não só onde os planetas se encontram, mas também como eles se comunicam, né? Potencialmente por quadraturas e oposições, tá? Se forem trígonos e sextis, é mais tranquilo. Quadraturas e oposições e algumas conjunções potencializam esses efeitos kármicos. Nós podemos ter também o que nós chamamos de stellium, que é um conjunto de 3 ou mais planetas juntos. Então imagina 3, 4 planetas, ou pelo menos 3 planetas na casa 12, por exemplo. Isso eu já vi muitas vezes acontecer. Uma pessoa que tem muitos planetas na casa 12, que é, entre aspas, como eu disse, a última encarnação. É aquela pessoa que ela não consegue se situar nessa vida, ela não consegue se achar nessa vida, ela não consegue se encontrar nessa vida. Por quê? Porque ela está totalmente presa ao passado dela. Ela está totalmente presa inconscientemente a uma história anterior. E uma história interior, porque aquilo está dentro da consciência, da mente dela, porém no inconsciente. E aí o que acontece? Isso gera sofrimento, tá? E tem mais um detalhe, a casa 12 também, ela pode significar aquilo que nós não terminamos na última vida e viemos nessa vida para concluir. Mas como que a gente vai concluir uma coisa que a gente não sabe, que a gente não tem acesso, que a gente não tem consciência? Entendeu? Então é por isso que no mundo tem tanta gente que sofre problemas psicológicos, problemas psíquicos, tá? Por quê? Por causa dessa inconsciência que ela tem sobre a vida dela. Então, por que Saturno, ele sendo regente da casa mais forte do mapa, que é a casa 10, que é a carreira e a projeção social, por que ele é kármico? Aí foi uma tirada que eu tive aqui, tá? Isso na verdade eu não vi em lugar nenhum. Eu imaginei da seguinte maneira. Imagine que os pontos onde nós temos Plutão, Lua, Lilith, Netuno, esses planetas kármicos que vão gerar aí processos de atrasos na vida, tá? Dificuldades na nossa vida, onde nós temos também os signos Escorpião, Peixes e Câncer. Todos esses lugares nós vamos ter dificuldades. O que ocorre? Nós temos o primeiro ciclo de Saturno, que é
por volta dos 30 anos. Quando ele dá uma volta até os 30 anos, se nós resolvemos os nossos problemas, o que acontece? Nós vencemos o nosso karma. Então Saturno, ele nos convida a... é como se Saturno abrisse os portais de Cronos, que é Saturno para os gregos, né? Daí vem o termo cronologia. Saturno é conhecido também como Senhor do Tempo, então por isso que ele atrasa os nossos processos de vida. Então depois que nós cumprimos tudo aquilo se nós cumprimos, tá? Essas dívidas kármicas que nós temos, por volta dos 30 anos, a nossa vida ela começa a dar uma destravada. Por quê? Porque Saturno vem e abre os portais de Cronos, como se ele dissesse: agora você está pronto, você está liberado para desatar os nós da sua vida. Agora, se é um Saturno retrógrado, aí é mais complicado. Por quê? Porque normalmente ele pode destravar só na segunda volta dele, que vai ser lá por volta dos 55 a 60 anos. Então aí existem atrasos mais longos na nossa vida, até que se nós cumprirmos, né, esse processo de cumprir, né? Isso que nós chamamos de karma, que nada mais são do que complexos ocultos que nós temos dentro de nós mesmos, né? Aí então Saturno também abre as nossas portas. Então é importante isso, quando a gente fala, tá, de astrologia kármica, nós termos isso, tá, em mente, que a questão de karma, ela é basicamente, gente, ela se relaciona a questões inconscientes, tá? Não necessariamente questões aí com esse viés oculto, esse viés de místico, né, de vida passada, de reencarnação. Não, para você fazer o seu mapa kármico, você não precisa acreditar nisso, tá? E o que ocorre? O mapa kármico, ele é potencialmente para as pessoas que têm esses problemas de travamento na vida por questões inconscientes. Existem mapas que a gente faz. Quando eu faço um mapa, a primeira coisa que eu olho é a casa 12, 8 e 4. E os planetas regentes, né? Quando eu bato o olho, como eu sou um astrólogo kármico, eu já vejo isso. Então eu já vejo a história que a pessoa traz antes mesmo dela nascer, tá? Agora, tem mapas em que é difícil a gente ver isso. Por quê? Porque não é um mapa kármico. Tá? A pessoa ela tem poucas questões inconscientes. Então ela vive uma vida em linha mais reta. Já as pessoas que têm esses processos inconscientes, ela já tem muitas travas, tá? Então por isso que muita gente vai procurar psicólogo, psicanalista, às vezes até psiquiatra. O que a astrologia ela pode fazer aqui? Ela tem uma vantagem sobre a psicologia, que é a seguinte: o que uma pessoa levaria anos tá deitada num divã, até o psicólogo ou a psicóloga conseguir trazer questões do inconsciente, o mapa ele traz impresso pronto. Tá? O mapa, com o mapa astral, nós temos, na verdade, a vida da pessoa em código aberto. Tá? Então, um mapa kármico, ele mostra tudo aquilo que está escondido no inconsciente da pessoa. Só que tem um detalhe, ele não cura a pessoa, tá? Ele não dá... Ele mostra onde está o problema, mas ele não mostra como se cura. Então, quando eu tenho um cliente que me procura e eu vejo que esse cliente ou essa cliente tem aí questões inconscientes, às vezes até questões até graves, até questões que dificultam demais, o que eu faço? Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, então eu indico que a pessoa procure, tá? Um psicólogo, um psicanalista, em casos extremos, tá? Às vezes a gente vê até pessoas que têm uma tendência suicida, por exemplo, ou uma pessoa que está passando por um processo depressivo muito grande. Aí a gente faz então o encaminhamento para um profissional de psicologia para que possa tratar a pessoa.
Então, eu acho que basicamente é isso que eu posso falar sobre a astrologia kármica, tá? Que eu vou fazer mais vídeos a respeito disso, tá? Eu lembro a vocês, é a minha especialidade. Vou voltar a falar sobre astrologia mundial, vou falar sobre o meu curso, sobre vários outros temas, tá? Então hoje eu quis, até para não ficar a semana toda sem postar, porque eu perdi o meu vídeo, tá, das previsões astrológicas da sexta de Baiapu, então eu quis fazer esse vídeo, eu fiz esse vídeo assim um pouco aqui sem programar, tá? Eu fiz esse vídeo assim de forma espontânea. E basicamente é isso, tá? O que eu posso falar sobre astrologia kármica para vocês é isso. Então, gente, eu agradeço, tá, a todo mundo, tá, que está me seguindo, todo mundo que está me mandando mensagens, tá? Eu agradeço muito mesmo, estou recebendo mensagens maravilhosas, agradeço a todos vocês, tá? E eu estou colocando meu site no ar também, tá? Vocês podem acessar ele, é ivairgonçalves.com.br. Então eu vou colocar bastante conteúdo também lá dentro, tá? Para dar sustentação também ao canal do YouTube. E dessa forma eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, tá? Se vocês gostaram, peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deem um like, que vocês sigam o meu canal, tá? Para ajudar, ele já cresceu bastante, então peço que vocês me ajudem a fazer ele crescer, né, ainda mais. Dúvidas, tá? Sugestões, peço que vocês deixem, tá? Nos comentários, críticas também, tá? Críticas também são bem-vindas. E dessa forma, então, eu agradeço a todos, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.